Nós vamos agora obter a expressão que permite calcular a energia potencial acumulada em um capacitor. Para isso, vamos considerar que nós temos um capacitor que pode estar inicialmente descarregado e nós temos uma fonte que vai fazer o trabalho de carregar este capacitor. Carregar um capacitor consiste em você retirar cargas de uma das placas e jogar na outra placa. Aqui, vamos considerar o sentido convencional, que é retirando as cargas do terminal que tem menor potencial e jogando onde tem maior potencial. Pois depois, quando formos utilizar esta energia, a corrente elétrica vai se deslocar da região de maior potencial para a região de menor potencial. Então, no processo de acumulação de cargas, nós vamos chamar este elemento de carga aqui de elemento de carga dQ. E este elemento de carga dQ vai se deslocar ao longo do condutor graças ao trabalho realizado pela fonte. De tal maneira que, ao fazer este processo, a fonte vai estar gastando energia, vai estar realizando o trabalho. E ao realizar este trabalho, o capacitor vai armazenar este trabalho realizado pela fonte na forma de energia potencial elétrica. Então, o trabalho infinitesimal para deslocar dQ, conforme nós aprendemos, o trabalho realizado para deslocar uma certa quantidade de carga em função do potencial é igual ao potencial multiplicado pela carga. Como aqui nós temos apenas um elemento de carga dQ, então multiplicado pela carga dQ. No entanto, conforme nós sabemos, o potencial V é igual a carga dividido pela capacitância. Então, substituindo o potencial V pela carga dividido pela capacitância, e observe que o potencial e a carga estão mudando, mas estão mudando sempre na mesma proporção. À medida que você aumenta a carga, você aumenta o potencial. Então, dW vai ser igual ao potencial, Q sobre C, multiplicado por dQ. Eu quero saber, então, qual é o trabalho total realizado pela fonte para carregar este capacitor. Se eu sei quem é o trabalho infinitesimal, ou seja, quem é o trabalho muito pequeno, então o trabalho total para carregar um capacitor vai ser a soma desses trabalhos pequenos. Então, somando esses trabalhos pequenos, a gente vai ter o trabalho total. Então, a soma a gente substitui pelo símbolo da integral. Então, vai ser igual à integral, que é a soma dos elementos infinitesimais até o valor total do trabalho. No entanto, dW é igual a essa expressão que nós obtivemos aqui. Substituindo, então, encontramos que o trabalho vai ser igual a... Como a capacitância é um valor constante, a gente pode retirar da integral. Então, observe que retirei 1 sobre c da integral, porque é um valor constante. Então, eu tenho que integrar somente, que é somar somente de 0 até q dq. Então, isso aqui é uma integral polinomial muito simples, que a gente aprende logo no início do curso de cálculo 1. Então, integrando isso aqui, você vai obter que isso aqui vai ser q ao quadrado dividido por 2. Então, você pode escrever que o trabalho para carregar o capacitor vai ser igual a q elevado ao quadrado dividido por 2c, que é a carga, c a capacitância. Bom, no entanto, se a gente define o nível de energia potencial de um capacitor descarregado como sendo igual a zero, então, a gente conclui que a energia potencial acumulada em um capacitor pode ser expressa como sendo igual ao trabalho realizado para carregar este capacitor. Então, U vai ser igual a Q elevado ao quadrado dividido por 2C. Bom, normalmente os alunos têm uma certa dificuldade em compreender o processo de carga de capacitor ou energia. No entanto, a gente pode fazer uma analogia muito simples com o processo de energia potencial gravitacional. Por exemplo, do ponto de vista gravitacional, você pode imaginar que você tem um tanque mais baixo, portanto, tem uma energia potencial mais baixa. Você pode utilizar a fonte, que seria o equivalente a uma bomba, e esta bomba vai tirar a água ou alguma coisa que está no nível mais baixo e vai levar até o nível mais alto. Neste processo, a fonte ou a bomba precisou gastar energia. E ao gastar esta energia, ele acumulou energia naquilo que foi para o nível mais alto. Então, a energia potencial que foi armazenada é o mesmo valor absoluto do trabalho realizado pela fonte ao deslocar esta água, objeto ou carga elétrica de um terminal até o outro terminal. Fazendo esta analogia, o trabalho realizado por uma fonte para carregar um capacitor e a energia potencial acumulada fica facilmente compreendida. Nós vamos agora fazer alguns exercícios envolvendo a energia potencial acumulada em um capacitor e esta expressão daqui
você deve ter em mente ou, em alguns casos, precisa saber o processo de integração. No entanto, a maioria das questões sai apenas utilizando a expressão final.